Bom, meus amigos, minhas amigas, eu estava tentando fazer a live com o professor Bunazar. Infelizmente não foi possível porque a internet está péssima esses dias. Vocês me ouvem bem aí? Conseguem me ver direitinho? Tá tudo em ordem? Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Se tiver tudo em ordem, só põe uma mãozinha aí. Estão me ouvindo bem? Não, o problema é o seguinte, a gente pode até tentar fazer amanhã de novo, eu e o Bunazar, essa nossa conversa. O objetivo aqui era a gente conversar um pouco sobre a MP que saiu ontem com relação aos shows e eventos e o cancelamento desses shows e eventos, que por meio de uma medida provisória o presidente Bolsonaro resolveu flexibilizar regras do CDC. Na verdade, o que fez o presidente Bolsonaro ontem foi criar para as questões de shows e eventos algo muito parecido com aquilo que já tinha sido feito anteriormente para as passagens aéreas, tá certo? Então, o que aconteceu na verdade é que há uma enxurrada do Poder Executivo de medidas, só um pouquinho aqui, de medidas, no nosso sentir, meu e do professor Bunazar, são medidas de ocasião, são medidas feitas para resolver problemas setoriais que evidentemente estão em crise, evidentemente são setores que estão com dificuldade financeira, e eu perguntava ao Bunazar na nossa rápida tentativa de live, e agora talvez seja uma tentativa mais duradoura, se é possível isso. Ele dizia que sim, Simão, a MP pode afastar regra do CDC, apesar de ser o preceito constitucional. Agora, o que choca a gente, e a gente entende que nesse momento de crise econômica é necessário que se pense novamente regras para exceção, para pandemia, num momento transitório, como, por exemplo, dizer que preferencialmente tem que remarcar o show em um ano e não devolver o dinheiro, e que preferencialmente tem que dar opção de shows equivalentes, criar-se um crédito. Todo o objetivo da MP é não devolver dinheiro, é não descapitalizar as empresas. O que é uma coisa interessante, porque é uma coisa útil ao sistema. Quebrar as empresas é desemprego, é menos tributo, faltarão shows, faltará lazer. Então a gente entende isso direitinho, meus amigos. Agora, o que nos parece um pouco chocante e constrangedor é a forma como que se escrevem as regras no Brasil. Ou seja, uma pandemia que, em tese, começou 20 de março, segundo o próprio decreto número 6 do governo federal, o governo edita uma MP mal escrita. O artigo 5º da MP é abominável em termos de relação jurídica. É isso, Bunazar? É exatamente isso, Simão. Eu nunca não lembro de ter visto uma redação pior do que essa, né? A redação fala e que as relações de consumo não ensejam força maior em responsabilidade civil, né? Como se a força maior fosse o quê? Ô, Delma, beijão. Como se a força maior... a força maior é um fato, certo? É um fato, exatamente. Quer dizer, olha, eu vou dizer uma coisa. A redação é bizarra, né? Bizarra. Ela é bizarra. Então, ela é um pesadelo. E, Bunazar, o Congresso vai pegar, tem MP da luz, do desconto das pessoas mais humildes. Aliás, o governo destinou 900 milhões para pagar. Tem a MP da passagem. Eu estava levantando agora, desde que começou a pandemia, tem dezenas já de MP. E o Congresso vai converter isso tudo, Bunazar? Eu acho que não vai converter nada. Eu acho que o Congresso vai derrubar todas essas medidas provisórias. O que vai acontecer, o Maia vai chamar de canto o Congresso e vai fazer uma legislação geral para tentar resolver essa situação. É isso que vai acontecer. Essas medidas provisórias vão cair todas. E essa última já caiu num completo descrédito, né? É algo absolutamente horroroso. Certo. Agora, me diga uma coisa, Bunazar. Eu tenho perguntado para todo mundo isso daí. Como é que fica a questão de legislar ou não legislar no momento de pandemia? Eu tenho perguntado para todos os meus entrevistados. Legisla ou não legisla? É útil a legislação, como fez a Lei Fayot na França? Ô, Tartus, vocês estão feios hoje. Tartus, nós estamos feios hoje. Você é feio sempre, cara. É isso mesmo. É o Churchill. Ele postou... O senhor está bêbado, amanhã estarei sóbrio, a senhora continuará feia. É isso mesmo. E o Tartus postou aquela foto dele de pijama. Você viu hoje?
Não, com não aquele vi. pijama e com aquele hobby de tomar banho lá, falando que ele estava lutando karatê. Tava nada, pô. Mas diga, Buna, legislar ou não legislar? E depois vamos falar dos contratos de locação. Vamos lá. O negócio é o seguinte, Simão. A gravata, o Tartus está tirando saco da gravata. Ele usa gravata. O Simão, a internet dele só funciona quando ele põe a gravata. Exatamente. Tem esse problema. Mas o negócio é o seguinte, Simão. Eu sou notadamente conhecido como um sujeito relativamente conservador em algumas posturas, né? O Código Civil é o que é porque é uma legislação experimentada, né? Eu costumo dizer, tem gente que fala, o pessoal ainda chama o Código Civil de novo Código Civil, né? Novo Código Civil. O Código é de 2002, o Código é novíssimo. Se pensar que o direito civil tem 7 mil anos escrito, 5 mil pelo menos, ele é uma criança. Então, e eu costumo dizer mais, o que está escrito no Código Civil não foi escrito em 2002, foi escrito há 5 mil anos, é uma legislação experimentada. Então, eu acho que a gente pode aproveitar muito bem o que está escrito no Código Civil para solucionar esses problemas, não é? A história do direito civil passou por muita pandemia, muita guerra, então é um direito experimentado que consegue resolver esse tipo de problema aí. Então você, em tese, acha que não deve... Você acha que não deveria haver uma lei especial, é isso? Eu acho que não é necessário uma legislação que buscasse uniformizar essas situações concretas, seria válida, mas desde que fosse uma lei geral, pensada e que não derrogasse os princípios do Código Civil. Posso só te dizer uma coisa que eu gosto? De uma lei que suspende prescrição e decadência. Porque eu acho que no momento de pandemia, exigir do cidadão que ele busque direitos, qualquer forma que seja, até o campeão, Bunazar. Você imagina que alguém invada uma propriedade minha no meio da pandemia, como é que eu vou ter esforço pessoal da posse? Então, eu gosto muito, muito, muito da ideia de suspensão e impedimento de prescrição e decadência, que é o artigo 3º do projeto Anastasia, revisto pela senadora Tebet, e aprovado agora. Agora, aliás, só uma nota, o projeto Anastasia vem muito bem a calhar, né? Ele vem a calhar na maioria dos pontos ali, não é? Ele talvez precise de alguns ajustes, que talvez a Câmara faça, mas o projeto vem muito bem, o projeto vem a calhar. Agora, Bunazar, por que um projeto de lei elege um contrato, era o projeto Anastasia na redação original, não agora, porque o Senado derrubou o artigo 10º, mas manteve o 9º, mas vamos pensar no 10º. Por que uma lei, o Congresso Nacional escolhe um contrato para disciplinar em tempo de pandemia, sendo que o desequilíbrio é geral nos contratos e especificamente com relação à locação? Eu vou te dizer, Simão, nesse ponto, a locação sempre foi um contrato muito sensível, porque ele diz diretamente com aquilo que é mais fundamental para o ser humano, que é a moradia, não é? Então, a locação é um contrato que, ao mesmo tempo que permite que as pessoas tenham onde morar, permite que os empresários produzam. Então, a locação é um contrato que estrutura a atividade empresarial e é um contrato que permite que as pessoas tenham um teto sobre a cabeça. Eu costumo brincar, e você vai gostar disso que eu vou falar, e o Tartus, se estiver nos ouvindo aí, vai concordar também. É o seguinte, é muito comum que as pessoas digam, o Código Civil trata o imóvel como bem mais importante, quando, na verdade, os ativos mobiliários movimentam a economia. E eu costumo sempre dizer, né, vai morar na CVM, mora na Bovespa, mora num ativo imobiliário. Quando chove, não são as ações que te protegem, não é? O velho e bom imóvel, né? O velho e bom imóvel. Então, o direito civil mostra que a sabedoria da experiência. O imóvel é o bem jurídico mais importante, vai continuar sendo o bem jurídico mais importante sempre. Então, a questão é que é um valor social na locação, claro, por conta do uso residencial e empresarial, vamos chamar lá do senso. Agora, tanto é verdade que na Câmara, para os que não sabem, há 2 projetos, pelo menos que eu tenho conhecimento, do Freixo e do Alexandre Frota, para cuidar só de locação. Então, meu Deus, Freixo e Alexandre Frota, eu já entro quase em pânico.
Saber o teor. Eu outro dia tinha esquecido o nome do Frota, falava assim, como é que chama aquele deputado ator pornô? O Gomide quase caiu da cadeira, mas é o ator pornô. Então nós estamos diante de uma situação de pandemia em que os contratos estão sendo questionados. Há um volume de liminares sendo concedido ou negado, esse volume ele ainda não é mensurável, mas já há, por exemplo, uma decisão que eu conheço concedendo uma redução de aluguel para depois ocorrer uma moratória em locação comercial, e há uma decisão que eu conheço negando, dizendo pacta sunt servanda. Inclusive, essa que eu conheço circulou ontem no Conjur, ela foi confirmada pela 26ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas eu já recebi também, depois que eu comecei a falar desse assunto, várias decisões concedendo os mais diversos tipos de moratória. Só para te dizer, Bunazar, moratórias do tipo não paga hoje, começa a pagar em outubro, que é mais ou menos o que segue o projeto de lei do senador Anastasia, que ainda não foi convertido em lei, mas também redução mesmo definitiva, eu te dou um desconto que você não me paga mais. Então, estão havendo decisões, inclusive de praticamente redução como perdão de dívida, perdão imposto por sentença. Boa noite, Flávio. E aí, o que você me diz? Eu vou dizer uma coisa, esse é o grande mal da falta de uma solução uniforme. Da falta de uma solução uniforme. E, com todo respeito, eu vou dizer isso. Quem me conhece sabe que eu tenho uma profunda devoção à magistratura, principalmente à magistratura do Estado de São Paulo, que tem sabido ponderar as mais diversas situações difíceis. Só mesmo, Buna. Natan, eu acabei de conversar com o Fígaro e eu desligando essa live vou fazer uma chamada para o Bunazar e para o Tartucci. Nós vamos fazer eu, o Tartucci, o Bunazar e o Fígaro próximo TFD. Mas segue lá, Buna, segue lá. Então, vejam vocês o seguinte, né? O que eu acho fundamental é que nós tenhamos uma base mínima para que o cidadão anteveja as possibilidades as possibilidades que ele tem para ponderar os seus interesses. Vamos pensar, o Código Civil tem remédios que podem ser amargos, não é? O Código Civil tem mecanismos para resolução do contrato no limite e para sua revisão em certas situações. Então, eu recebi algumas decisões do TJ São Paulo que eu julguei muito equilibradas, inclusive uma delas eu vou comentar na próxima edição da revista do IBD Conte, né? Eu vou publicar essa decisão do magistrado que eu gosto muito aqui de São Paulo. E o que acontece? A decisão dele eu vou diminuir o valor do aluguel por um período e esse valor vai ter que ser pago no futuro, porque de fato eu tenho um contrato. Com correção monetária, certo, Bunazar? Com correção monetária, indiscutavelmente com correção monetária. E sem juros, porque juros pressupõem mora. Aqui não há mora porque não há culpa. Agora, há um debate, Bunazar, se o aluguel diferido no tempo deveria ou não ser corrigido, claro, sim, desculpe, acrescido de juros compensatórios. Dá sua opinião sobre isso, o que são juros compensatórios e se esse aluguel protraído para outubro deveria ou não ser acrescido de juros compensatórios? Olha, a verdade é a seguinte, Simão. Eu entendo que os juízes não devem impor juros, né? Não há base para colocar juros, porque não há base legal. Né? Perfeito. Não podem, né? Os juros, entre aspas, de ofício, que não são de ofício, são por conta da lei, decorrem da mora. E mora não há. Então, portanto, não há espaço aí para imposição de juros compensatórios, não é? Tá. Agora, veja... Agora, por lei, Bunazar, você entende que uma lei justa... Agora vou mudar. De lege ferenda. Lege lata não dá para ter juros. Moratórios, porque não há mora, não há culpa. E compensatórios, falta previsão legal. Mas você acha que de lege ferenda seria interessante que uma lei que cuidasse do tema, vamos dizer, você é contra cuidar, mas se tiver que cuidar para uniformizar a orientação, você é favorável à inclusão de juros compensatórios? Antes de remunerar, vou chamar de remuneratórios, que é a mesma coisa, tá? Tá, eu vou chamar de remuneratórios. Vamos pensar um pouquinho, né? A minha solução vai parecer um pouquinho antipática, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Eu combino com você um aluguel mensal
de R$ 5.000. Certo. Vem uma lei e me autoriza a reduzir isso pela metade. Certo. Por um período. Isso significa que você está ficando com R$ 2.500 que me pertencem. Certo. Esse dinheiro é meu e está com você, ainda que por um período. Então, a solução de imposição de juros, claro que juros limitados, né? A lei imporia os juros que não poderiam ultrapassar 1% ao mês. É uma solução que se me afigura justa. E vou dizer mais, é uma solução... Buna, para deixar claro, juros remuneratórios. Remuneratórios. Não está falando de mora e nem de atraso. E, portanto, não é o 389 que está em jogo. O 389 é do inadimplemento. O Bunazar está tratando os juros admitidos para remunerar alguém por estar com capital alheio. O vulgo Exato. aluguel do dinheiro. O vulgo aluguel do dinheiro. Exatamente. Agora, veja, essa solução de lege ferenda, não é? Essa solução, a um só tempo, permite que o locatário possa arcar com aquelas dificuldades naquele momento, ele só pagará aquilo parceladamente no futuro e, ao mesmo tempo, evita duas coisas: que o locador amargue sozinho o prejuízo e evita que o locatário adote uma postura oportunista. Já que temos aqui o nosso grande Lupion, um estudioso da análise econômica do direito, a existência de juros remuneratórios, repito, desde que previstos em lei, evitaria o comportamento oportunista. A correção não é pelo IGPM. O IGPM, se tiver no contrato. Se não houver previsão de IGPM no contrato, a correção é pelo INPC, que é o índice oficial de correção. Tá? IGPM só se tiver previsão contratual é que eu posso aplicá-lo. Qual está a diferença, hein, entre o IGPM e o INPC hoje? Não está muito alto, né? O INPC é sempre mais baixo, mas eu não sei exatamente... Não é absolutamente muito, não é muito grande, né? Não é. Agora, o que eu queria lembrar também é uma outra coisa. Então, você defenderia, para um equilíbrio contratual, o diferimento do pagamento de parte do aluguel, não integralmente, que esse diferimento será corrigido pelo índice contratual, IGPM ou IPC, se não houver contratual legal, e que os juros moratórios viriam de lege ferenda, não havendo lei, não há juros. Perfeito. Moratórios, porque não há mora, e compensatórios, remuneratórios, porque não há lei. Estamos de acordo. Agora eu ia te fazer uma pergunta, Bunazar. Nesse reequilíbrio contratual, você leu o meu artigo, depois eu vou fazer eu vou dar uma opinião mais geral. Você entende que a figura do locador precisa ser analisada? Por que eu estou dizendo isso? Porque o projeto Anastasia, na redação original do artigo 10º, ela só dizia se o locatário ficar desempregado, redução de carga, provar, etc, etc, etc. E não falava nada da figura do locador. Você entende, como eu, que o locador precisa ser analisado nesse diferimento de pagamento de aluguel, sim ou não? Eu vou te responder da seguinte forma. E depois eu vou responder meu primo, Rodrigo Abdala, que entrou aqui e fez uma pergunta, como não poderia deixar de ser inteligente. O seguinte, eu acho que se nós tivermos uma solução legal, eu acho que é necessário que se abra a possibilidade do locador solicitar essa oportunidade. Eu acho que a lei deve dar uma solução, por exemplo, até dia 20 de outubro, seguindo o modelo Anastasia, o locatário poderá reduzir em até tantos %. E aí, o locador poderá mostrar tanto a sua condição como a do locatário. Porque se nós tivermos uma solução padrão, pode simplesmente reduzir, nós teremos comportamento oportunista. Então, Bunazar, também estamos de acordo com mais uma coisa. De lege ferenda que se considere o locador na hora da análise do equilíbrio contratual, do sinalagma. Que ele possa... De lege ferenda. Agora, atualmente, o juiz também deve, com base nos preceitos de equilíbrio contratual. Então, estamos de acordo que, ainda que lei não haja, no meu sentir, está publicado isso, o juiz deve, para reduzir, diferir, ou para qualquer termo que ele queira, ouvir o locador, porque o locador pode ser sempre o velho exemplo de manual. Uma senhora idosa com um único imóvel que vive dele e o locatário um banco que tem um lucro de 1 trilhão por ano. Então, estamos de acordo, Bunazar,
que nessa revisão contratual, com eventual diferimento, a capacidade econômica das partes deve ser analisada? Eu não tenho dúvida que sim. Eu não tenho dúvida que sim. Eu lia justamente hoje um livro que fala da individualização da decisão judicial. É fundamental que o juiz leve em consideração o efetivo e concreto impacto daquele acontecimento naquela relação jurídica. Naquela específica, entre o João e o José, entre o Paulo e o Pedro. Agora, responde aos nossos espectadores a questão. Mas, professor, o shopping está fechado. Se o shopping está fechado por um decreto pandêmico, como é que fica, já que a loja não pode receber clientes? Eu só queria fazer uma nota com vocês, que é um erro técnico dizer que porque a loja está fechada eu não posso pagar o aluguel, porque o aluguel é obrigação de dar dinheiro. E a loja estar fechada um mês, pode ser que no ano anterior eu tenha tido um lucro de R$1 quaquilhão, citando o Tio Patinhas, e tenha muito dinheiro em caixa para pagar o aluguel. Então não digam, por favor, que é força maior, o shopping está fechado e, portanto, a loja não pode pagar aluguel, porque a prestação é de dar. É força maior, o show está impedido de ocorrer e o cantor não pode cantar pelo decreto de pandemia. Agora, o shopping fechado não é força maior para não pagar aluguel. Só que há um detalhe. O shopping está fechado. E me diga, Bunazar, eu tenho que pagar aluguel ou não tenho que pagar aluguel se eu tenho uma loja? Eu dou exemplo, Bunazar, que eu citei outro dia na live. Um cliente de um amigo contou, Bunazar, que ele vendia por fim de semana 15 mil pares de sapato. Hoje, nos últimos fins de semana, ele vendeu 4, não 4 mil, 4 pares de sapato. Então eu te pergunto, o shopping fechado, eu pago ou não pago aluguel? Então, essa pergunta, a própria formulação da sua pergunta dá a resposta. Se eu tenho um contrato de locação, e quem está assistindo a gente, ouça com atenção o que eu vou dizer, tá bem? Se há um contrato de locação vigente, você deve pagar o aluguel. Agora, ouçam bem, se esta situação impactou verdadeiramente na sua possibilidade econômica de pagar, há espaço para revisão. E, Bunazar, deixa eu te fazer uma nota. A Jéssica fala, e a segurança jurídica disso? Posso fazer uma notinha sobre segurança jurídica? Claro. É o seguinte, Jéssica, na realidade A, que era aquela que nós vivemos até 13 de março, quando houve a pandemia e acabou a Belle Époque, a gente falava tanta coisa que hoje, infelizmente, a gente não consegue falar mais. Eu te dou um exemplo. A situação nossa é tão complexa em termos de desemprego, porque o Araújo disse ontem, Bunazar, que é uma coisa preocupante, que nós temos a tempestade perfeita para a economia, certo? Nós temos, de um lado, desemprego e do outro, inflação. E nós temos uma quebradeira geral. Eu temo que alguns setores não sobrevivam. Por exemplo, loja que vende automóvel, Bunazar. Você imagina em 90 dias ou 120 dias sem vender um carro. Será que elas têm caixa para se manter no mercado? Estou dando um exemplo. Agora, eu devolvo a pergunta. Os cinemas, o Cinemark, que eu sou habitué, está fechado. E talvez fique fechado quando acabar a pandemia. Porque o regresso ao convívio público não vai ser um regresso igual o tempo todo. Nós vamos ter que ter regras de transição entre a total liberdade e a restrição atual. Então vem a pergunta. Você acha que não deve pagar aluguel, Paulo? Mas deve pagar aluguel porque tem o sinalagma. E o fato do shopping estar fechado não impede a obrigação de dar. Agora, então vem a nota sobre a segurança jurídica. Nesses momentos de crise, é que o direito civil mostra por que é bom ser velho, certo, Bunazar? Porque nós já tivemos experiência na Primeira Guerra Mundial de reequilíbrio contratual a partir da lei Fayot, em que é possível, sim, que os contratos tenham suspensão periódica, provisória, temporária, mas que retomem o seu curso. Porque eu quero lembrar vocês que o ideal aqui é a chamada conservação do contrato. E quero lembrar, Bunazar, um doutrinador que é muito caro a nós dois, que é o professor Junqueira, que defendia nos seus escritos que a conservação do contrato interessa não porque o contrato é um ser mítico, um ente espiritual, porque o contrato é um dado concreto de realidade e que ele, tem um caráter de mover a economia e, 2, tem um caráter de atender às necessidades de todos. Então, destruir o contrato, que é o que prega, em tese,
o 478 na onerosidade excessiva, deveria ser situação excepcionalíssima. É isso, Bunazar? Exato, concordo de gênero, número e grau. E o Paulo disse o seguinte aí, né? O Paulo apontou e falou, eu acho um abuso eu não poder usar a loja e ter que pagar o aluguel. Paulo, para essa situação, existe o 479, resolve o contrato. Diz que ele se tornou excessivamente oneroso e extinga. O que não dá, Paulo, é para nós garantirmos o espaço, não pagarmos nada, claro, e acharmos que quando a pandemia cessar, nós voltaremos para aquele imóvel. Então, nós temos que pensar que isso é uma relação jurídica. E me desculpem, eu vou agora citar os portugueses, não é? E se é relação, é relativa. Ora bem, se é relação, é relativa. Eu tenho um locador e tenho um locatário, não é? Não é Bunazar, que entrar em apenas um dos lados. E, Bunazar, você não precisa pagar o aluguel, não. Entra com uma... Você manda uma notificação, resolve o contrato por força maior, entrega a loja e não paga mais aluguel. Não tem nenhum problema fazer isso. É seu direito. É seu direito. O que não dá é para... Agora, querer usar e não pagar é estranho. Ou querer manter a locação. Ou querer manter a locação, não é? Fala assim, olha, eu quero deixar em suspenso o meu contrato. Não é assim. Não é assim. Não existe isso no sistema. Esse que é o detalhe. O sistema... A Lei Fayot permitia a revisão, mas o artigo 1º, Thiago, é de resolução. E são contratos anteriores a 1º de agosto, Thiago. Você tem razão, porque a guerra começou em 28 de julho. O Arnoldo Medeiros da Fonseca, ele traz toda a tradução da Lei Fayot, a previsão da Lei Fayot em francês, e eu traduzi para o português no meu artigo. E o problema é que a gente tenta raciocinar numa situação de exceção com uma categoria que tem que ser lida à luz da exceção. Então, o locatário ou resolve, que é direito, e vai embora, ou ele tenta um equilíbrio contratual. Mas, Bunazar, conta um pouco da sua experiência como advogado, do que você conseguiu fazer. Olha, eu tenho... vamos lá, eu estou negociando alguns casos específicos, não é? Num deles, apenas, o locador disse simplesmente, olha, e o que é uma situação que é a seguinte, meu cliente tem uma rede de lojas, não é? As lojas estão todas, ele é um prestador de serviço específico, não vou dizer o que é, porque não interessa. Claro. Mas ele está impedido de funcionar. E a proposta dele foi a seguinte, eu quero pagar 50% do aluguel, mais do que isso eu não consigo. E o locador disse o seguinte, eu não aceito redução alguma. Evidentemente que nesse caso nós vamos para o judiciário. Agora, todos os outros casos que eu negociei, todos os outros, sem exceção, nós chegamos a excelentes termos. O locador aceitando receber, eu negociei pelo locador e também negociei pelo locatário. 50%, 40% e jogando pro futuro o recebimento dessa parcela que não foi paga. A nossa experiência como advogados, que vale o que vale, ela é pequena, claro, existem milhares de locações, é que o mercado de locação no momento está maduro e tem tido a predisposição de negociar. Onde isso fica mais difícil? No pequeno locatário e o pequeno locador. Quando há atividades empresariais envolvidas, que é o que o Bunazar está contando, uma atividade empresarial com uma atividade empresarial locatícia, o Marcelo está dizendo que também está conseguindo negociar lá em Belo Horizonte. O que a gente tem assistido é uma sensação de que no momento de pandemia cada um cede um pouco e mantém o contrato, que não é útil a ninguém desfazer o contrato. Claro. Agora, reparem, meus amigos, se tem força maior e eu quero desfazer o contrato, o meu fundo de comércio já foi. Eu não posso querer manter o contrato nos bônus sem os ônus. Por isso que o contrato é um sinalagma. E, na verdade, o que está acontecendo agora, me parece, Bunazar, e acho que confirma a nossa experiência no escritório, é uma consciência geral de que a renegociação dos contratos interessa à sociedade. Não é isso que nós estamos pedindo? É exatamente. A minha querida amiga Viviane Limonge, filha do meu saudoso amigo, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Celso Limonge, diz aqui, né? Renegociar é um dever moral das partes e conservar o contrato é um ponto absolutamente fundamental. Então, ela tem toda a razão nessa questão. Eu acho que judicializar as coisas diretamente, sem uma efetiva tentativa de negociar,
é má fé, inclusive. E vou dizer uma coisa, se eu conheço um pouquinho o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e eu conheço, eu vou dizer uma coisa, se os juízes perceberem que a parte foi para o judiciário sem uma tentativa efetiva de negociação, vão olhar com muito maus olhos o caso do cliente. E olha, é verdade que a Ana Patinho nos disse, Ana, um beijo, que às vezes a locação residencial é mais difícil porque o locador é uma senhora idosa e o locatário é uma família que está com o pai de família desempregado. Sabe como é que se faz nesses casos, Ana? Segue o que eu pus no meu artigo. A gente tenta reduzir as vantagens de maneira proporcional à luz das condições econômicas do locador e do locatário. E essa redução é uma tentativa de salvar o contrato. Mas eu e o Bunazar temos que dar uma notícia para os senhores que talvez os senhores não queiram ouvir. Uma crise com desemprego gera quebradeira. Quebradeira quer dizer demissão e tem pessoas que não vão poder pagar o aluguel e, infelizmente, esses contratos serão resolvidos. Haverá um outro problema. Com certos setores da economia naufragados, haverá pessoas que têm que fechar o seu ramo de negócio, vão ter que devolver os imóveis. Então, o problema é que nós estamos vivendo, até 13 de março, um jogo de ganha-ganha, porque a economia vinha vindo numa retomada econômica. Tanto que aqueles que acompanham o setor elétrico vinha eufórico pela retomada e, de repente, ele tomou uma cacetada que a produção de energia hoje fica na mão das distribuidoras que não tem para quem vender, porque a produção no Brasil caiu. Então, é óbvio que há setores que estão ganhando com a crise e que não se coloca o debate de reduzir aluguel. O aluno deu, por exemplo, aí o supermercado. Claro que os supermercados estiver faturando muito e devem estar. Claro que aqueles que fazem atendimento por delivery podem ter, simplesmente as empresas de delivery estão faturando muito. Nós não estamos dizendo assim, o Brasil empobreceu em geral e todo mundo deve deixar de pagar aluguel. Ao contrário, o que nós defendemos é análise das condições econômicas de locador e locatário. 2, análise da margem de lucro que aquela locação dava, porque eu posso tentar reduzir no momento de pandemia a margem de lucro e jogá-la mais para frente. 3, evitar uma moratória a qualquer custo. Liminares como as que surgiram no Estado de São Paulo e foram cassadas pelo tribunal ontem, concedendo, Bunazar, você deve ter acompanhado a isenção total de ICMS para algumas empresas, mas não paga o tributo, você suspende o tributo e que o desembargador, que agora não me recordo o nome, injustamente devia lembrar, cassou essas liminares e mandou pagar os tributos. Eu acho que estamos de acordo também, queria ouvi-lo. Pablo, o Pablo Stolze é um irmão. É uma alegria, eu ia fazer... O professor Pablo Stolze assistindo nossa live. Que honra, Pablo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. E para dizer, Bunazar, que eu acho que estamos de acordo que a ideia do judiciário proclamar uma moratória geral que eu estou dizendo em vários contratos, é algo absolutamente nefasto ao sistema. Estamos de acordo com isso, certo? Sem dúvida. E vou dizer mais. Eu falo sempre usando como ponto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual eu tenho... profunda admiração, né? Foi o Pinheiro Franco, Paulo. O Paulo lembrou, o desembargador Pinheiro Franco. Obrigado, Paulo. Quando eu disse que os juízes verão com maus olhos a falta de tentativa de negociação, um queridíssimo amigo meu, eminentíssimo magistrado aqui no Estado de São Paulo, Marcos Gadelho, disse, é isso mesmo, verão com maus olhos mesmo. Então, a jurisprudência, não à toa, tem no nome prudência. O judiciário, essas decisões, com todo o respeito, esdrúxulas de um magistrado mandando suspender tudo, cortar o WhatsApp no Brasil inteiro, proibir a exportação de gado vivo, são decisões que chamam a atenção porque são absurdas, mas são raridade. E os tribunais logo caçam esses abusos. E eu queria falar uma coisa, Simão. Muita gente aqui comentou eu vi que os 4 que me chamaram a atenção, né? Muita gente aqui comentou eu vi que os 4 comentários que me chamaram a atenção, né? Dizendo, é muito injusto, veja só, Simão, é muito injusto que o locatário tenha de pagar no futuro essa diferença. Por quê? Dessa forma, só o locador terá prejuízo. Aliás, só o locatário terá prejuízo. O locador fica imunizado de prejuízos. Olha só, eu quero pontuar uma coisa para vocês aqui. Esse raciocínio, ele é muito equivocado.
e Simão, me corrija se eu estiver errado. Por favor. Quando nós falamos de uma relação contratual, nós temos subjacente a ela uma relação econômica. E o tempo, eu procuro deixar isso sempre claro aos meus alunos, e o tempo é um fator fundamental na avaliação da conveniência do contrato. Eu costumo dizer o seguinte, não é? Se eu quiser vender esse relógio aqui por R$10, eu tenho certeza que alguns estarão interessados em comprar. Só que se eu disser, você me dá os R$10 hoje e eu te entrego o relógio daqui 10 anos, o número de interessados desaparece. Claro. Então, vejam só, quando eu atraso o pagamento do locador, eu já estou ali impedindo prejuízo. Perfeito. Imediatamente. O Caian e a Bruna, Caian Deléo, a Bruna Leite, que são advogados do nosso escritório, temos o prazer de tê-los na nossa equipe. Os dois automaticamente responderam. A Bruna escreveu, receber atrasado é prejuízo. E o Caian, custo de oportunidade do direito, do dinheiro. E é exatamente isso. Exatamente agora, isso. Bunazar, só para a gente evoluir numa ideia que você está explicando agora. Resolução, força maior, não se paga multa, não há nada, não há indenização, porque não há culpa. A velha regra, desde o direito romano, que sem culpa não há indenização. Essa é uma saída. Meu negócio vai quebrar, porque eu não tenho como ter shows no Brasil por 8 anos, vamos dizer, um exagero total de exemplo, eu caio fora do contrato e nós vamos embora. A segunda possibilidade é uma revisão contratual de lado a lado, com um diferimento provada a questão econômica que atingiu a minha atividade e um diferimento sempre acrescido de correção monetária. Sempre com correção monetária. As condições econômicas do locador e do locatário, o lucro contratual e outra coisa que eu tenho dito, Bunazar, nos meus artigos, que outro dia um aluno do lado do Ibrahim falou, professor Simão agora virou mãe de Ná, é futurologista. Mas tem uma coisa que se analisa economicamente com dados, que é o poder de recuperação daquele certo mercado. Por quê? Porque nós passamos por uma crise em 2014 da presidente Dilma e nós tivemos uma economia de recessão e há cálculos econômicos, sim, de prazos de recuperação de certos setores. Portanto, me parece, eu dou sempre o exemplo do dentista, Bunazar. Hoje eu não posso ser o dentista. Hoje eu não posso ser o barbeiro. O dia que eu puder ir ao dentista ou barbeiro, eles vão ter um superávit de trabalho, vai ter uma demanda reprimida por barbeiros e dentistas. Então, são setores que podem, a médio prazo, se equilibrarem. Eles ficam no negativo por 2 meses e no hiperpositivo por 2 meses. E no cálculo anual, eles não tiveram prejuízo. Isso pode ocorrer. E há setores que haverá prejuízo. Eu dou um exemplo. Os restaurantes têm uma capacidade de clientes. Os que não estão vendendo por delivery, quando reabrirem, eles não recuperam os clientes que eles perderam durante a quarentena. Eles vão ter um prejuízo absolutamente real. Então, não é verdade que todos os setores é demanda reprimida, Viviane. Que todos os setores têm demanda reprimida. Mas alguns têm. E eu digo, Bunazar, que os setores com demanda reprimida podem ter um tratamento distinto também quando se analisa esse equilíbrio buscado em decisões judiciais para uma tentativa de diferimento desses aluguéis. Estamos de acordo, Bunazar? Estamos de pleno acordo, absolutamente de acordo. Realmente, essa demanda reprimida vai variar demais de setor para setor. Você levantou um ponto muito importante. Os restaurantes terão prejuízo, já estão tendo um prejuízo, do qual dificilmente se recuperarão. É um setor que me preocupa, é o setor de bares e restaurantes. E posso dizer, Bunazar, outro setor que eu temo por ele e que o governo vai dar mais dinheiro, já deu, vai dar mais, é o das empresas aéreas. Porque as empresas aéreas do Brasil já estavam colapsadas e agora os voos acabaram. Eu moro aqui em Moema, eu ouvi avião a cada 5 minutos, ou ouço um avião por dia nessa quarentena. Eu tenho contado, Bunazar, 1 ou 2 por dia. Eram 1 ou 2 a cada 5 minutos, tá certo? Agora, Bunazar, vamos evoluir numa coisa aqui que eu queria te perguntar sobre essa questão da locação. Muitos restaurantes, de repente, descobriram o setor de delivery. Ou seja, eles fecharam as suas portas. Outro dia ainda, quando eu ia na minha única caminhada semanal, que é para o supermercado comprar comida, eu via vários restaurantes que não tinham delivery. Vou dar um exemplo, a minha loja de esfirras aqui em Moema, que pôs assim agora.
temos delivery, e pôs um telefone, não é aquele que está no iFood há 20 anos, ou que está no Apetite há 20 anos, é aquele que se transformou na crise em vendedor de comida por delivery. Existe alguma obrigação do restaurante de se reinventar nesse momento? Ou ele pode simplesmente dizer, não tenho como fazer isso para discutir a alocação? Ou seja, o locador na defesa... Vamos falar uma coisa bem prática, tá? O locador pode dizer assim, mas por que você não fez delivery como todos os outros? Você não pode pagar meu aluguel porque você não se virou. Ou seja, tentar imputar a ausência de faturamento à culpa do restaurante. Essa é a minha pergunta, na verdade, Bunazar. É uma pergunta difícil, né? Eu acho que não na resolução do contrato, mas no quantum da diminuição, sim, porque há, de fato, um dever de diminuir os próprios prejuízos. E eu vou até colocar que, na verdade, não é um dever, vamos ser técnicos, é um ônus, não é? As pessoas falam duty to mitigate the loss, né? O dever de diminuir as próprias perdas. Tecnicamente falando, não se trata de um dever, é um ônus. Porque se eu não diminuo minhas perdas, eu não recebo a indenização correspondente, e aí eu sofro aquele prejuízo. A verdade é essa, né? Ou seja, mas eu entendo que você lê como um empresário que não consegue se adaptar à realidade na medida do setor, se possível for, com todas as cautelas que essa nossa opinião tem, que ele não pode pleitear depois um reequilíbrio contratual dos sonhos, porque afinal ele não fez nada para isso. Estamos de acordo, Bunazar? Estamos absolutamente de acordo. Eu entendo que ele tem... mas alguém escreveu assim, né? 2 notas que eu vou falar, mas ele não tem expertise. Sim, Aristóteles tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, aquilo que sabemos fazer, aprendemos fazendo. Aristóteles tem uma questão muito interessante. Ele é um realista, não é? Ele não acredita, por exemplo, que as pessoas nasçam virtuosas. Ele diz que a virtude é um hábito. Então, vamos tentar, dia a dia, ser virtuosos. Eu não tenho experiência com delivery. Ninguém tinha experiência com delivery até fazer, muitas vezes, o delivery. Eu e o Simão, por exemplo, não tínhamos muita experiência em lives, até fazermos algumas. Então, é isso. Posso te perguntar uma coisa, Bunazar? Se alguma vez tinha feito live antes da pandemia? Eu às vezes tenho que fazer por conta de revisões de prova da OAB, etc. Tá. Fazer essas mas lives. Assim, mas uma live como se fosse uma palestra como a de hoje. Não, não. Nem eu. Aliás, eu acho que nem vou pegar mais avião daqui para frente com essas lives. Mas pode concluir que eu tenho 2 perguntas sobre garantias locatícias. Legal. Tem um ponto aqui que foi um aluno, perdão, é o Força do Hábito, me desculpe. Alguém que está nos acompanhando disse assim, mas veja, Bunazar, Simão, a contraprestação da locação não é o uso e o gozo do imóvel? Não é. Isso é um equívoco comum. A contraprestação por parte do locador é a disponibilidade do imóvel. Se eu quiser alugar seu imóvel, fechar a porta, pagar o aluguel todo mês com ele fechado, eu tenho todo direito. Eu alugo os 2 imóveis do lado da minha casa para deixá-los vazios e não ter barulho. Se eu for louco a ponto de fazer isso, eu posso. A contraprestação é a disponibilidade do imóvel, não é o uso e o gozo. Tá? Então é importante que se tenha isso em mira. 2 perguntas agora, porque eu recebi na primeira live que eu fiz sobre esse tema e eu adorei. São 3. A primeira pergunta é a seguinte, o fato de eu ter um aluguel diferido, o que acontece com a garantia? Porque o fiador, eu vou falar de fiador, tá, só, Bunazar, depois eu falo de outra pergunta. O fiador, ele é... Que legal, obrigado pelo carinho. Valeu, Natan. Os comentários são tão afetivos que eu tenho vontade de parar a live só para mandar beijo. Mas vem a pergunta, Bunazar. Eu estou com um problema agora. Sabe qual é o problema? A fiança vence mês que vem. E depois que a fiança vence, o locador pode receber uma cartinha do fiador dizendo só respondo por 120 dias como autoriza a lei 8245. Então vamos imaginar assim, o locatário consegue esse diferimento locatício de 20% ou 30% do aluguel. Só que o fiador vai cair fora antes dele começar a pagar. Então, eu te pergunto, ou durante o pagamento diferido, a situação do locador não fica pior com esse diferimento, se ele pode perder a garantia que é a fiança, ou o fiador estaria obrigado além do prazo? Vamos lá, vamos responder, e a pergunta é ótima, né? A pergunta é genial. Vamos responder peremptoriamente.
O fiador não está obrigado além do prazo. O fiador já é um coitado, não é? Ampliar a responsabilidade do fiador seria um abuso. E vamos olhar o artigo... E contra o Código Civil, certo? Não, exato. E o artigo 114 diz: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Então, não vamos mexer com o fiador. Ele não responde para além do prazo. Na fiança, temos regra específica do 819 que repete o 114. Exatamente. Portanto, aumentar a responsabilidade do fiador, so long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Exatamente. E tem mais um ponto, olha lá. Alguém tinha dito aqui, né? Alguém havia dito, o locador não tem prejuízo nenhum, afinal vai receber no futuro. Para além do fator tempo, que nós já colocamos, tem esse ainda, que ele receberá, se Deus quiser, não é? Porque ele perde a garantia. De fato, perde em se tratando de fiança. Muito bem colocado. Posso lançar a segunda pergunta? Pode, a segunda pergunta é bonitinha. Quando eu acabei essa resposta, que eu dei exatamente igual à sua, veio uma segunda pergunta. Mas, professor, e se a garantia for por seguro fiança? Porque o seguro fiança, se os senhores acompanham o mercado, as normas da SUSEP são de seguros anuais. Então, normalmente, o seguro se dá de ano em ano. Então, vamos pensar, Nazar, numa alocação comercial para 1 ano de vigência, porque o meu negócio é para 1 ano, em que eu consegui um seguro da Porto Seguro, seguro fiança. E ela está me garantindo. Só que agora, Bunazar, eu vou diferir o pagamento e vai além desse 1 ano, porque eu já estava, quando o juiz me deu a liminar para diferir, eu já estava no 10º mês de locação. Portanto, ele vai diferir para depois do fim desse 1 ano do seguro fiança. Como é que fica, então, Bunazar? Res inter alios acta. O benefício que o locatário conseguiu em juízo é contra o locador. O contrato do locador, o seguro fiança, é um outro contrato que não pode ser prorrogado compulsoriamente. Ele não se enquadra na hipótese de prorrogação compulsória dos contratos. Ele está extinto ipso facto pelo decurso do tempo. Não é? A não ser que nós tivéssemos uma decisão entre aspas, amalucada, que obrigasse a continuidade da fiança, aliás, do seguro fiança. Aliás, o cálculo do preço do seguro tem, entre outras considerações, por quanto tempo a seguradora vai correr aquele risco. Seria um absurdo. Buna, e sabe que aí há um detalhe. Tanto na fiança, que acaba, porque o fiador denuncia e responde por mais 120 dias, quanto no seguro fiança, que acaba depois de 1 ano, não se esqueçam que o artigo 40 da Lei do Inquilinato diz que o locatário tem que reforçar a garantia, sob pena de denúncia vazia, com liminar concedida para despejo em 15 dias. Então, repare que coisa interessante, Bunazar. A perda da garantia, tanto na exoneração do fiador, resilição unilateral, quanto na extinção, o termo do seguro fiança, vai sim gerar um problema. O locador pode ter um risco de não receber, mas esse risco é circunscrito no tempo, porque ele pode denunciar a locação se o locatário não oferecer garantia equivalente e com liminar para despejo em 15 dias. Só que aí, se aprovado o projeto Anastasia, o 59, que prevê a liminar para despejo em 15 dias, vai ter hipótese de suspensão. Mas eu não quero entrar aqui porque não é exatamente o tema que eu queria tratar. Quero lançar mais um tema para você, Bunazar. Só para responder aqui a pergunta da colega, se o aluguel for diferido para futuro e o fiador se exonerar, ele não responde pelo aluguel diferido de futuro, só pelo que era devido no momento que a fiança estava rígida, existente, válida e eficaz. O definido para futuro é a Karine que está aí? Não. Eu que olhei. Se fosse a Karine, eu ia chamá-la para dar um beijo nela no ar, para mostrar a pessoa mais bacana que eu conheço, muito mais que o próprio Bunazar. Mas só, Bunazar, para dizer o seguinte para você. É uma pergunta recorrente agora, que está muito interessante e que eu não raciocinei ainda. A aluna até me mandou a questão das imobiliárias, que garante o locador, que a Aninha está perguntando insistentemente, Aninha, porque existe um contrato que eu desconhecia, Bunazar, não sei se você conhece, que a locadora dá tipo assim, se não pagar ele, pago eu. Seria tipo de uma
chamaria de fiança prestada pela locação, pela imobiliária, ou não chamaria de fiança, de uma garantia, talvez uma garantia atípica, em que a imobiliária diz, se não pagar ele, pago eu. Me lembra aquela do Silvio Santos, se não ganhar ele, ganha a carta, aquela brincadeira. E o que acontece, então? Eu até olhei a cláusula, e a cláusula é interessante, Buna, porque ela diz assim, normalmente eu pagaria 8% de retenção do valor como prestação de serviço da imobiliária. Mas com a cláusula de garantia, isso aumenta para 10%. Ou seja, você paga um pequeno seguro naquele, você remunera um pouco a mais para que ela te garanta, tá? O aluguel garantido, essa é a ideia. E a Bianca diz que é comum no Paraná. Eu te pergunto, a Mariângela Gapolino, Mari, beijão. Mari, na sexta-feira, eu, seu pai, o Bunazar e a Ana de Portugal vamos falar ao vivo para matar saudades. Mas fala, Buna, como é que fica a situação desse agente do mercado, que é uma imobiliária, que ganhando 2% a mais garantiu um pagamento de aluguel numa pandemia, em que provavelmente haverá uma subida de inadimplência? Qual é a sua leitura sobre isso? Eu vou comentar isso, mas antes eu quero cumprimentar aqui o Renato Pereira, eminente professor, diretor da Unipar, instituição que eu tive o prazer de palestrar, que nós vamos juntos lá um dia. O Renato vai convidar a gente de novo. O Renato fez uma pergunta aqui, ele fez um texto relativamente grande, eu perdi na timeline. Renato, você é meu amigo, você tem meu WhatsApp, você me mande a direct, eu respondo com todo caso. Qual é o seu entendimento sobre a fixação do aluguel com base no faturamento da locatária, afastando a cláusula que estipula o valor mínimo caso o faturamento seja pequeno? Ou seja, as lojas que o aluguel ele não é fixo, ele é dependente do faturamento. E nessa hipótese o faturamento vai ser 0, eu aplico o aluguel mínimo. Eu vou responder ao Renato. Responda. Eu não vi a pergunta, você ouviu. Vamos lá, responda. Apesar de não ter sido convidado para dar aula, já estou fazendo aqui o jabá. Ainda. Ainda. Mas eu diria que se há uma cláusula fixando aluguéis de acordo com o faturamento, e dizendo que se o faturamento não chegar tanto, aplique seu aluguel mínimo, porque há um aluguel mínimo previsto, pacta sunt servanda. Cumpra o aluguel mínimo, já que o faturamento não ocorreu. Agora, é claro que eu podia ter dito na cláusula, salvo se o faturamento não ocorrer por pandemia. Ninguém pensou nisso, porque nunca ninguém pensou na pandemia. Então, paga-se o aluguel mínimo. Mas, Buna, e aí? E o tal do aluguel garantido? Eu vou falar. Eu já vi esses contratos, não é? O problema é o seguinte, Simão. O problema é o seguinte, claro que vai depender de como essa cláusula está redigida, quais são as hipóteses, mas o fato é, a imobiliária vai responder por esse valor a princípio, não é? Porém, se houver uma alteração radical das circunstâncias por conta da pandemia, não é? Como pode haver, não vou dizer que há, precisa analisar, repito, a situação econômica concreta, ela poderá, da mesma forma que as outras, invocar essa exceção para poder resolver o contrato. Agora, resolver o contrato. Exato. Agora, ela tem um ônus argumentativo muitíssimo pesado, porque, como você bem disse, ela é remunerada para isso. Não é? Ela cobra um valor a mais. Então, eu confesso que eu não vejo com bons olhos essa possibilidade de simplesmente dizer eu prometi que eu ia pagar caso ele não pagasse. Mas como ele não pagou porque ninguém está pagando, agora eu não quero te pagar. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu acho que... Nazar, é que, na verdade, o que as pessoas têm dificuldade de aceitar é a resolução do contrato. As pessoas querem manter o contrato sem nenhum ônus contratual, ônus no sentido amplo, sem nenhuma prestação contratual. O que me parece que é absolutamente descabido em contratos sinalagmáticos. Agora, Nazar, eu quero lançar uma pergunta bem teórica para você, mas é bem teórica mesmo, porque o projeto Anastasia, ele não trouxe nenhuma regra de revisão de prestação contratual, tendo em vista que o artigo 10º foi debelado, extirpado. E a Daniele, a nossa amiga Daniela, lá do Rio de Janeiro, ela traz uma nota que é verdade. Nós temos 2 artigos do projeto Anastasia, que são artigos, no mínimo, estranhos, vamos usar de um eufemismo. Um que diz que a força maior não retroage, que é o artigo 6º. As situações de força maior não retroagem.
E a outra é que no artigo 7º diz que não é força maior, não é causa de revisão contratual pelo 317, nem de onerosidade excessiva pelo 478, inflação, desvalorização de moeda e mudança cambial, certo? Tem essas duas regras, uma no artigo 6º e uma no artigo 7º. Então me diz uma coisa, por favor. Que história é essa de não retroagir força maior? O que quis dizer o artigo 6º quando diz não retroage a questão da força maior? Eu confesso que eu não entendi muito bem esse dispositivo. Eu acho que o que ele está querendo dizer é que eu não posso reaver o que eventualmente foi pago. Eu acho Talvez que não seja, Bunazar. O efeito não é sunk. Vamos discutir juntos aqui. Será que talvez não seja a ideia de dizer que eu não posso invocar como força maior o que ocorreu antes da pandemia, alegando a pandemia, ou seja, como se a pandemia retrocedesse no tempo? Não entendi. Como assim? Eu acho que o artigo quer dizer assim: se você quiser alegar força maior com a pandemia, alegue a partir de 20 de março. Não alegue para fatores anteriores, quando a pandemia não existia ainda. Me parece que é uma tentativa didática de não permitir a alegação da pandemia como força maior antes de 20 de março, para fatores anteriores a 20 de março, entendeu? Como se buscássemos na pandemia situações anteriores a ela. Eu acho que essa é a tentativa. Ela é didática só. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que eu também acho curiosa. Agora, em contexto... Fala. Porque a resolução não retroage, né? Ela extingue, ela retroage a citação, né? Quando a gente fala da resolução por onerosidade excessiva especificamente, né? Isso, é isso. Agora, eu não estou entendendo essa questão de eu vou alegar a pandemia antes da pandemia. É isso, seria essa a ideia. Alegar a situação de exceção para a situação anterior à pandemia, o que não pode. Agora, me diga, só uma nota, Simão. Temos o professor Henrique Varsi aqui conosco. Professor Varsi, muito bem-vindo, prazer. Lá do Peru. Grande abraço, Henrique. Eu não vou arriscar cumprimentá-lo em espanhol, porque eu faria vergonha ao senhor, a mim, ao Simão e a todo mundo que está nos ouvindo. Então, diga uma coisa agora, Bunazar. E o tal do artigo 7º que diz que, para fins da lei, não é causa de revisão 317, nem de resolução 478, as situações de inflação e de, vamos dizer, desajuste cambial, variação cambial. Ótimo. Então, olha só, a Viviane coloca um ponto que talvez tenha sido essa a lógica do legislador, né? Eu já estava em mora e depois digo, olha, com essa pandemia eu não consigo pagar. Talvez tenha sido isso, talvez tenha sido isso. Eu vou ponderar isso também. Agora, com relação a esse artigo 7º, ele tem um problema grave, né? Eu vou dizer para vocês, porque é o seguinte, com relação ao 478, 479 e 317, 478, 479, certo? Isso, exatamente. Com relação ao 478 e o 479, a lei está clara, não é? Não há o que... Simão, a gente vê seu tapete, é isso? Você voltou? Agora já voltei. Então tá bem. Com relação ao 478 e 479, a lei está clara, não se deve aplicar mesmo, porque não é. Agora, o 317 serve justamente para a situação de desvalorização da moeda. Ele serve justamente para isso. Melhor seria se o legislador tivesse dito o artigo 317 não se aplica nunca, porque eu estou retirando completamente a utilidade dele. O artigo 317 nasceu como exceção ao nominalismo. Ou seja, as dívidas de dinheiro não sofrem incidência de juros e correção monetária se as partes assim não acordaram. O 317 vem e diz, ok, é isso mesmo. Só que se houver uma situação que altere radicalmente o valor da moeda, o juiz poderá reequilibrar de modo a assegurar, quanto possível, o valor real. Então, essa é infelicíssimo. A inclusão do artigo 317 no artigo 7º é infelicíssima, é terrível. Posso dar uma nota histórica, Buna, para ele só? Claro, claro. Quando na Idade Média se cunhou a máxima pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos, ela não é uma máxima
romana, é uma máxima em latim, mas que nasce na Idade Média, os canonistas desenvolveram uma válvula de escape a essa cláusula. Eu dizia então, antes de cair a live, por causa da nossa 1 hora de uso, vamos ver se o professor Bunazar volta ou não volta, mas eu dizia então que os canonistas criaram uma situação de flexibilização do princípio pacta sunt servanda. E como é que eles flexibilizaram isso? Por meio da cláusula rebus sic stantibus. Então, contractus qui habent tractum successivum et dependenciam de futuro, contratos em que haja trato sucessivo e dependência de fatores futuros, rebus sic stantibus intelliguntur, devem ser compreendidos estando assim as coisas. Devem ser compreendidos estando assim as coisas. A cláusula rebus, ela é a trisavó da teoria da base objetiva do negócio, ela é a trisavó da teoria da imprevisão, que deu a lei Fayot. Então, a ideia da cláusula rebus, e eu discuti com o Bunazar hoje, off records, por telefone, ela é a ideia de que, mudadas as circunstâncias nas quais o contrato foi firmado, eu posso resolvê-lo. O exemplo clássico, e eu não posso terminar a live sem falar isso, que eu estou falando em todas as lives, Bunazar, mas eu não aguento, foi o exemplo de 1916, que é o Tribunal Administrativo, e o Conselho d'État decidiu, em 1916, quando a Companhia de Gás de Bordeaux pediu um aumento na tarifa do gás fornecido àquela cidade, que o problema foi a Primeira Guerra Mundial, 1916, a Alemanha invade a França, há uma subida de preço. Aliás, a Primeira Guerra Mundial foi motivada fortemente também pelo carvão, o problema do carvão, que era a fonte de energia básica. Então, o Conselho de Estado da França disse: a Companhia de Gás de Bordeaux não pode receber pelo metro cúbico do gás dos consumidores o mesmo que recebia antes da guerra, porque houve uma variação por circunstâncias imprevisíveis. E se a Prefeitura de Bordeaux não quer aumentar para os cidadãos, ela indeniza a Companhia de Gás. Está até no meu artigo essa história. E a partir daí, então, é por isso que eu estava juntando essa história no 317, que o Bunazar dizia, mas o 317 exatamente para o problema financeiro, para o problema econômico de desajuste e da inflação. O 317, ele é o artigo clássico que não nasce tão elástico, mas que ganha uma elasticidade para a revisão contratual, inclusive nos casos de desequilíbrio econômico por moeda e por inflação. Então, esses dois fatores de reequilíbrio do contrato, é uma pena que realmente o legislador, em projeto, porque o projeto Anastasia não foi aprovado ainda, tenha incluído o 317, que não estava no projeto original, para excluí-lo desse debate econômico de inflação e desse debate econômico de variação cambial. É uma pena, porque o artigo se presta exatamente a isso, por causa da sua ideia de reequilíbrio do sinalagma funcional, daquele que nasce, naquele que é verificado quando o contrato já nasceu equilibrado, mas se desequilibra por fatores posteriores. É uma pena, realmente, se isso for aprovado. Agora, não podemos já esquecer, e temos que lembrar a todo momento, que todo debate é um debate de direito para um momento histórico provisório, temporário. E todo esse debate tem prazo para acabar quando acabar a pandemia. O projeto Anastasia, e tem julgados Lucas nesse sentido, sim, que é a inflação... O Lucas é meu aluno do IBMEC, eu acho que é ele, que está fazendo um belo trabalho do Food for Good. Eu acho que é o Lucas Braz, eu acho que é ele mesmo. Está fazendo um trabalho lindo. Lucas, que eu divulguei. Viu, Lucas? Depois você mande uma mensagem inbox. Você mandou uma coisa. Viu, Lucas? Depois você mande uma mensagem inbox. Você mandou uma coisa para o Bunazar para compartilhar e eu não consegui por limitação no meu inbox. Mesmo. Está fazendo um trabalho lindo. Lucas, que eu divulguei. Viu, Lucas? Depois você mande uma mensagem inbox. Você mandou uma coisa para o Bunazar para compartilhar e eu não consegui por limitação técnica. Então, manda no meu inbox o que eu preciso compartilhar, que eu compartilho hoje. Mas só para acabar aqui, Bunazar,
eu dizia que o Kevin Arnold, naquela série chamada Tempos, Anos Incríveis, Wonder Years, dizia Desperate situations require desperate measures. Mas são medidas excepcionais provisórias. Eu acho que nós temos que acabar a live deixando claro isso aos nossos espectadores, que nós não estamos tratando de um direito definitivo. Tanto que o projeto Anastasia prevê que até 30 de outubro cessam muitas das suas medidas, certo? Então, nós não estamos trabalhando a questão exclusiva de um direito perene, é um direito provisório, e que acabará quando acabar a pandemia, certo, Bunazar? Certo, e eu quero fazer uma nota, né? Eu quero fazer uma nota importante, uma nota muito importante, né? Às vezes os juristas, os doutrinadores, têm uma mania de impor aos juízes a aplicação estrita da lei, e aí criticam os juízes com muito vigor quando não seguem rigorosamente o que está escrito na lei, e aí fazem leis fechadinhas, não é? Para não dar espaço aos juízes. E eu costumo dizer uma frase: a equidade, ela é expulsa pela porta e ela entra pela janela. O Renard dizia que o direito não é um instrumento de precisão, ele é um instrumento de aproximação. Então, nós resolvemos os problemas conforme eles surjam. Então, não se fala mais em equidade, né? A equitas do direito romano, do direito canônico, a equitas canônica tão linda. E aí, os constitucionalistas vêm com as bobageiras de proporcionalidade e razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade são a velha e boa equidade com um nome chique e um nome um pouquinho mais pagão, né? E aí ela entra e a gente fica, não estou fazendo equidade, é proporcionalidade e razoabilidade, é a velha e boa equidade. Então, se fizermos leis demasiado restritivas, os julgadores colocam ela de ladinho e vão lá e aplicam os princípios. Foi o que aconteceu com o Pacta Sunt Servanda. Os julgadores franceses tinham diante dos olhos nada mais, nada menos do que um artigo que dizia: o contrato é lei entre as partes. Ponto final. 1314 do Código Napoleão. As convenções formalmente válidas têm força de lei entre as partes. Tem força de lei. E aí o juiz tinha que afastar um artigo que dizia que aquilo era lei. Onde eles foram buscar? Lá no direito canônico, a velha cláusula rebus. Então... E pior, Bunazar, que agora nós não podemos entrar na história, que são 8:55, nós vamos terminar essa conversa, eu vou falar uma coisa para eles sobre você, que já vou falar. E foram buscar uma regra que geraria arrepio ao sistema do Código Napoleão, que era extremamente pacta sunt servanda para garantir a reação da burguesia nobreza, que era descumpridora de deveres. Quer dizer, de 1789, a Revolução, 1804, o Código, para 1918, a Lei Fayot, são 114 anos do Código Napoleão. Em 114 anos, houve uma releitura 180 graus de um sistema que era absolutamente formalista. Claro. Eu não conheço outro código tão claro. As convenções formalmente válidas têm lugar de lei entre as partes, como 1314 do Código de Napoleão, ou Código Napoleônico. Duas coisas, e eu devolvo a palavra para o Bunazar. Duas coisas. A primeira é que meu artigo está publicado no nosso Instagram do escritório e na página do escritório, Simão e Bunazar. Está lá o artigo de contratos. É ir lá clicar que tem lá na página do escritório o artigo completo, Simão e Bunazar. Uma segunda coisa, essa live deve ficar, se der certo, gravada no próprio Instagram, porque as questões tecnológicas de vez em quando falham, mas, se não, lá no YouTube, Professor Simão, que eu já tenho, Bunazar, 1000 inscritos. Preciso chamar o professor Bunazar para a gente fazer um vídeo, eu e ele, lá para o canal. Agora, uma terceira e última coisa que não tem a ver exatamente, sim, o site do escritório, sim, Bruna. Uma coisa que tem nada a ver com essa nossa live, mas eu não posso terminar dizendo, é que eu conheci o Bunazar há muitos e muitos anos. Ele disse que eu o conheci quando ele era criança, por conta de um amigo comum. E essa memória eu não tenho, ele tem. Eu já não sei se é aquela memória que ele criou, as falsas memórias. Seus pais lembram, Zé? Seus pais lembram?
ou se realmente ele me conhecia criança, mas eu vou pular esse detalhe todo. Agora, eu conheci o Bunazar oficialmente, vamos chamar assim, nos bancos do FMB, quando ele era meu aluno para concurso, um aluno rebelde, um aluno que era intransigente, um aluno que bufava quando o professor falava. Mas o Bunazar me conquistou academicamente no dia que ele falou assim: professor, o senhor vai para Portugal? Eu falei: vou. E o senhor traria para mim o livro do professor Menezes Cordeiro, da Boa-Fé Objetiva na Direito Civil? Eu falei: bom, um aluno que lê isso é um aluno que merece algum crédito acadêmico. E aí ficamos grandes amigos, somos sócios há 10 anos, Simão e Bunazar já tem 10 anos. Ele foi meu orientado de mestrado, meu orientado de doutorado, e agora é meu supervisionado no estágio pós-doutoral lá no Largo de São Francisco. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês todos sobre o Bunazar. O Bunazar é a certeza de que eu posso me aposentar para dar aula. Ele foi meu aluno e hoje é o meu professor. Ele dá aula melhor que eu, sabe direito civil mais do que eu, e, portanto, o Bunazar é a certeza de que eu posso realmente me aposentar, Bunazar, porque minha missão acadêmica, se tivesse faltado alguma coisa, não teria. Basta assistir às suas aulas, basta ler os seus escritos. Você é brilhante. Portanto, ser seu sócio é uma alegria, mas ser seu amigo é uma verdadeira paixão, Bunazar. Muito obrigado pela paciência e pelo carinho que tem comigo. Obrigado você. Você é muito carinhoso. As suas palavras são absolutamente emocionantes. E eu vou dizer só uma coisa. É mentira, porque você é um professor imbatível. Você é o grande professor. Você dá aula magistralmente. Eu não chegarei lá, chego perto. De fato, isso é verdade. Então, eu quero agradecer todos os nossos ouvintes aí e agradecer a você por essa live e dizer para todo mundo que está nos assistindo, sigam a nossa página do escritório, Simão e Bunazar Advogados. Sigam lá no Insta, que tem sempre bastante conteúdo, tá bem? Simão e Bunazar Advogados. Vai ser um prazer ter vocês por lá. E só para agradecer a todos que assistiram a nossa live, muito, muito obrigado. Vários amigos do Brasil inteiro, inclusive a Toasa está aí, eu vi que o Dimitri lá de Campina Grande está aí, todo mundo junto, não quero nem citar alguém para não esquecer. Quando vai ser a próxima live? Eu vou fazer no domingo uma live com o André Fígaro, nós vamos discutir um pouquinho as questões de liberdades individuais em tempos de pandemia. Na segunda, eu vou falar com a professora Angélica Carlini sobre riscos contratuais. Na terça, eu vou falar com a Carla Moutinho sobre contratos em tempos de pandemia. Na quarta, vai ser uma live diferente, que talvez alguns tenham interesse, ensino jurídico no tempo da pandemia. Eu vou falar com Lisboa e com São Paulo. Lisboa, a professora Paula Vaz Freire, a diretora da faculdade, e São Paulo, diretor da faculdade, professor Floriano Azevedo Marques. Na quinta, eu e o Tartuccio vamos fazer uma live e o Bunazar entra na segunda metade da live, porque nós temos outros assuntos para discutir. Nós vamos escolher um tema bem bacana, Bunazar. Talvez a gente discuta agora um tema de, eventualmente, família e sucessões, mas nós precisamos pensar isso juntos ainda. Na própria quinta-feira eu volto com o Bunazar. Na sexta, a professora Ana Luísa Nevares, falando também de família e sucessões em tempos de pandemia. Portanto, meus amigos, vocês não vão ficar longe da gente por muito tempo. Muito bem. Uma santa Páscoa a todos, que Deus os abençoe, que vocês tenham uma Páscoa de resiliência, de paciência, sabendo que, já dizia minha afinada avó, que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Bunazar, beijo a você, beijo a Karine e beijo ao João Miguel, que é a criança mais fofa do mundo ao lado do meu sobrinho Lucas. É isso aí. Beijo grande para todos. Obrigado. Até mais, gente.